A paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus, esse é o dia que nos fez o Senhor e nós estamos regozijando e alegrando nele. Mais uma oportunidade maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas, estudarmos a sua palavra, através da Escola Bíblica Dominical. E eu já convido você a participar conosco dessa aula, a estar pegando, você que tem a sua revista, pega a sua revista, acompanhe juntamente. Pegue a sua Bíblia, os textos de referência que nós vamos citar, acompanhe conosco. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade, mais uma vez, reforçando, de estar aqui estudando com os irmãos. É muito bom, né? Falar de Escola Bíblica Dominical é sempre muito bom, é sempre muito proveitoso, é sempre motivo de muito aprendizado. Eu também quero agradecer ao nosso pastor-presidente, Pastor Moisés Pereira, pela oportunidade concedida de estar estudando com os irmãos essa aula. E assim estendo meu agradecimento também, Pastor Eli, nosso superintendente, Evangelista Elaine, faz a edição dos vídeos para chegar até a sua casa. Meus amados, nós estamos na lição de número 10. O tempo está passando muito rápido. E hoje um tema extremamente bom de se estudar, um tema extremamente que mexe com a gente, que mexe com as nossas necessidades de mudança, de transformação. Nós vamos falar da vida de Pedro hoje, estudar sobre a vida de Pedro. Estamos estudando nesse trimestre sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes, e hoje o título da lição 10 é Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Será que tem alguém como Pedro aí participando dessa aula no dia de hoje? Um Pedro, aquele impulsivo, aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, aquele Pedro que era sempre o primeiro a responder, muito sem pensar, mas que depois foi transformado pela presença de Deus. Tudo isso nós vamos estudar juntamente hoje. Eu te convido a participar dessa aula. E compartilhe também os vídeos da nossa igreja, não somente da Escola Bíblica Dominical, mas os nossos cultos. Como diz o nosso pastor, seja um missionário online. Leve também a outras pessoas que porventura estão em casa precisando de uma palavra como essa. Vamos orar? Amado eterno Deus, nós somos gratos por essa oportunidade maravilhosa, Deus, de estarmos estudando a sua palavra, uma oportunidade ímpar, ó Deus, uma oportunidade muito especial de aprendermos com a vida do teu servo Pedro, ó Pai, que a transformação, ela pode ser feita na vida daquele que abre espaço para o Senhor transformar, na vida daquele que te aceita como Salvador. Pai, que as nossas vidas, ó Pai, sejam transformadas todos os dias pelo Senhor. Que as nossas vidas, assim como a de Pedro, seja, ó Pai, transformada para que nós possamos cumprir o teu propósito, a tua vontade em nós. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, o tempo é muito curto, a gente vai direto para a lição. Eu achei muito interessante o título, porque no título o comentarista, o pastor Valdir, já coloca para nós qual que é o pano de fundo, qual que é o objetivo dessa lição, qual que é a intenção dessa lição no dia de hoje. E é justamente falar sobre a transformação, sobre o processo de transformação. Nós conhecemos muitas pessoas que dizem, eu sou dessa forma porque meu pai era assim, minha família era assim, meu avô era assim, então toda a minha família tem esse procedimento e eu permaneço dessa forma. Mas nós servimos a um Deus que transforma. Nós servimos a um Deus que pode mudar as pessoas, pode mudar o quadro. E é muito interessante porque quando nós aprofundamos a história de Pedro, eu não sei em relação a você, mas eu vou falar por mim então. Mas quando eu estudo a história de Pedro, eu vejo um pouquinho de Pedro na minha vida. Um pouquinho em que sentido? Aquele Pedro que ainda precisa se converter, mas converter em que sentido? Ser transformado todos os dias. Todos os dias precisamos estar mais buscando a face do Senhor, melhorando todos os dias como servos de Deus, brilhando a luz de Cristo através das nossas vidas, refletindo o amor de Jesus. E Pedro é um bom exemplo disso. O textório vai dizer o seguinte, olha, Simão Pedro, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente, preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Então, o próprio Pedro, aqui no segundo livro de Pedro, capítulo 1, ele já se apresenta servo, apóstolo de Jesus Cristo. E a verdade aplicada, ela vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas. Esse é um processo contínuo, irmãos. Para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Ser testemunhas de Cristo até os confins da terra, ela está muito ligada com a grande comissão, com a grande missão dada por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós devemos ir por todo mundo pregando o evangelho, né, a toda criatura. Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, olha: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É muito interessante que nós podemos ver uma conexão desse texto de Atos, escrito por Lucas, quando Jesus ele vai aos céus, quando Jesus ele ascende aos céus. Lucas, então, ele relata que uma ordenança de Jesus, que aqueles que esperassem, aqueles que perseverassem, aguardassem a descida do Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. Eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Para quê? Apenas para a nossa própria alegria, para nos alegrarmos? É muito bom sermos cheios do Espírito Santo, recebermos. Mas não, o texto ele continua e ele vai dizer, para que nós sejamos testemunhas. E ele vai dizer, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Justamente o Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando ele acontece em Jerusalém. E os primeiros cristãos convertidos ali, as primeiras almas ganhas através do poder do Espírito Santo, é justamente em Jerusalém. Depois sai por Judéia, como se fosse o estado, Jerusalém é a cidade, Judéia é o estado. Como se ele convida a passar por Samaria, ou seja, um pouco mais ao norte da Judéia, e até os confins da terra. Todos os lugares nós devemos pregar o Evangelho. Bom, então a verdade aplicada vem nos mostrar que o Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas. Se tem algum Pedro, não no nome, mas na atitude, participando dessa aula de hoje, fica tranquilo. Dê espaço para Jesus na sua vida. Abra o seu coração para ele, porque ele pode transformar de um velho Pedro num novo Pedro. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Bom, fique aí. Fique ligadinho com a gente que a gente vai passar por essas etapas todas na vida de Pedro. Objetivos da lição: conhecer a origem de Pedro. Nós vamos conhecer um pouquinho da história, a origem de Pedro, quem foi Pedro. Segundo, reconhecer o poder transformador do Evangelho. Meus irmãos, não existe pessoa que não possa ser transformada pelo poder de Deus. Determinada pessoa que eu conheço vive na sarjeta, vive uma vida de pecado, para ele não tem solução. Errado. Para ele tem solução. O que precisa? Ele aceitar Jesus como Salvador. E aí o Espírito Santo vai desenrolar todo o processo na vida dele de transformação. Terceiro ponto, ressaltar que Pedro se permitiu ser transformado. Pensem comigo como seria a história se aquele Pedro que corta a orelha do soldado, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que não pensava, que falava, que agia antes de pensar, se ele não fosse transformado. Se aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que estava lá conjurando, falando mal, dizendo, desconheço quem seja essa pessoa, negando Jesus, mesmo Jesus tendo avisado ele, imagina se esse Pedro não permite ser transformado e fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós hoje estaríamos estudando talvez um outro enfoque da vida de Pedro, de alguém cabeça dura, que não abriu o coração para Jesus. Mas não. A Bíblia vai nos mostrar que esse mesmo Pedro que negou Jesus foi aquele que abriu o coração. Foi aquele Pedro que aceitou a correção e aceitou o ensinamento de Jesus. E foi esse mesmo Pedro que no dia de Pentecostes, ao tomar de autoridade agora do Espírito, não mais de impulsividade, ao pregar, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Então nós vemos que o poder do Evangelho ele é transformador. Ele transpassa, ele ultrapassa o nosso entendimento. A nossa limitação humana não compreende a grandeza desse poder transformador. Só mesmo a ação do Espírito na vida de uma pessoa que pode transformá-la dessa forma. Texto de referência, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 15.
e depois 2 Pedro, versículo 1, 2, 3. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quem que está escrevendo isso aqui, irmãos? É Pedro. Só que agora é o novo Pedro. Quando Pedro escreve as suas cartas, ele já é o apóstolo, o novo crente. Aquela pessoa transformada. E não mais aquele Pedro que agia por impulso. Olha o que ele está ensinando para a gente. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Com inteligência, com entendimento, sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça. Qual graça? Que foi oferecida através da revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está ensinando. Pedro está dizendo que a partir de agora a gente precisa, já temos entendimento, precisamos ser sóbrios, pensar mais e falar menos, esperar inteiramente na ação da graça de Deus, porque de nós mesmos nós não temos condições de agir. Precisamos esperar na graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Revelada em Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, o passado, o pecado, as concupiscências, os desejos da carne, né, os desejos impulsivos do ser humano, ficou no passado. Porque o versículo 2 está dizendo, não vos conformando com as vossas concupiscências que antes, na sua ignorância, aquilo que você ignorava, aquilo que você desconhecia, você agia por impulso. Agora não, somos transformados. Aceitamos a Jesus. Recebemos a revelação da graça de Jesus Cristo por nós. Romanos capítulo 12, versículo 12, faz uma conexão justamente com esse texto, porque ela nos ensina, texto bem conhecido, Romanos 12, 12, vai dizer para a gente o seguinte, deixa eu fazer questão de ler só para reforçar aquilo que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Versículo 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós já temos o entendimento transformado. Não precisamos mais conformar com o mundo. Não precisamos agir como o velho homem. Somos uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eis que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não me recordo agora a passagem, o Salmo, mas no Novo Testamento esse Salmo também é citado, onde é dito, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, mas logo que deixei de ser menino, também deixei de fazer as coisas de menino, ou seja, é crescimento na graça. A Bíblia não está falando aqui de crescimento só de idade, a mudança de menino, mas ele está comparando as fases da vida humana com as fases da vida cristã. Quando eu aceitei Jesus, eu era menino na fé. Agia por impulso. Aquele Pedro que saiu do barco para andar atrás de Jesus, ele estava aprendendo. Ele agia por impulso. Quando ele teve um encontro real com Jesus, quando ele teve a sua vida transformada, ele deixou aquelas coisas de menino para trás. Ele agora já é maduro na fé. É isso que a Bíblia está nos chamando a atenção. Vamos lá, a gente só está nos textos de referência ainda, tem bastante coisa para a gente passar nessa lição. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em tudo. Porque quem nos chamou é santo. Também devemos ser santos, porque Cristo é o nosso maior exemplo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 agora. Deixando, olha só, lá no segundo capítulo ele vai continuar. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. O que Pedro está dizendo aqui? Deixe todos os erros do passado no passado. E aí o versículo 2 é muito interessante, porque ele fala, olha, aquilo que eu acabei de comentar sobre as fases da vida. 2. Desejai afetuosamente,
como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que leite racional é esse que Pedro está dizendo? A palavra de Deus. Pedro está dizendo o seguinte, olha, como pessoas novamente nascidos, vocês precisam do leite forte, do leite não falsificado, que é a palavra de Deus, que é o alimento para as nossas vidas espirituais. E aí o versículo 3 vai finalizar dizendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. O que Pedro está querendo dizer com isso? Se vocês de fato já são convertidos, devem desejar não mais a vida do passado, mas desejar agora uma nova vida em Cristo, uma vida transformada. Já pararam para pensar que quem está escrevendo aqui, eu vou reforçar isso novamente, já falei agora há pouco, que quem está escrevendo aqui é uma pessoa que agia errado e agora, depois de transformado, ele pode dizer aquilo que aconteceu na vida dele? É muito interessante. Vamos lá, meus irmãos. Vamos para a introdução. Como eu disse, o tempo passa muito rápido, eu fico olhando só o reloginho ali e apavorado com a hora para não extrapolar o tempo da lição. Mas a introdução vai dizer para a gente o seguinte, olha, nessa lição veremos como Pedro foi transformado por Jesus ao longo do seu discipulado, como narrado nos evangelhos. O que foi o discipulado de Pedro? Caminhar com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente. Esse foi o processo que Pedro levou para ir aprendendo com Jesus. E mesmo depois de caminhar esse período, Jesus avisou, você vai me negar. Ele fala, que isso, Senhor? Jamais. E ele vai e nega. Então nós estamos vendo que o processo de transformação ele vai variar de tempo na vida de cada pessoa. Tem pessoas que têm um processo mais rápido, pessoas um processo mais lento. Mas o interessante, meus irmãos, é sempre nos lembrarmos que todos nós, independente se eu tenho 1 ano de crente, 20 anos de crente, se eu tenho credencial de obreiro, ou se eu sou membro, independente da minha condição, da minha situação social, econômica que for, todos nós, sem exceção, do mais alto grau hierárquico ao menor grau hierárquico, todos nós estamos em um processo de transformação diariamente. Ou pelo menos deveríamos estar. Por que deveríamos? Porque assim como Pedro, nós precisamos, eu estou falando para mim, tá? Quando eu estou falando nós, eu estou me incluindo. Eu preciso, todos os dias, deixar que o Espírito Santo vá me transformando. Amém? A lição foca nisso. Esse é o objetivo. Comparar a situação de Pedro com as nossas vidas. Bom, Jesus chamou Pedro para que o seguisse. Apesar da sua impulsividade e dos momentos de fraqueza, Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida, por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo de discípulos de Jesus, do Senhor. Então é interessante que sempre que Jesus ia chamar os discípulos para orar, Jesus não levava normalmente os 12. Normalmente sempre Jesus estava ali próximos a ele com praticamente 3, Pedro, Tiago e João. Normalmente eram os que estavam com Jesus. Então, mesmo com todas as falhas, com todos os defeitos, com toda a ação sanguínea na vida de Pedro, ele fazia parte desse círculo de amizade, de proximidade com Jesus. E eu aprendo nessa introdução, meus irmãos, para a gente já ir para o tópico primeiro, que o discipulado é um processo que precisa ser vivido. O discipulado não é apenas um processo de leituras. Nós não podemos achar que discipulado é apenas uma preparação para descer as águas batismais. O discipulado ele não pode ser apenas um momento da nossa vida em que aceitamos Jesus, estamos nos preparando, vamos nos batizar. Não, o discipulado ele precisa ser um processo contínuo e vivido na vida do servo de Deus. Bom, nós temos várias referências aqui. Lucas capítulo 22, eu vou ler só uma delas para a gente ganhar um pouco de tempo. Lucas capítulo 22, versículo 32, referência que eu deixei aqui para a gente, vai dizer o seguinte. Vou ler o 31 também, que é bem interessante. Quando Jesus ele está avisando a Pedro que Pedro iria trair, Jesus lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 31, vai dizer o seguinte. Disse também o Senhor, Simão, Simão, chamando a atenção de Pedro,
Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar como trigo era como se fosse eu passar o trigo moendo, tirando a palha do trigo. Ele ia passar por um processo que ele ia ser espremido, como se fosse uma peneira, espremido, para ser retirada a palha e ficar somente o trigo. Então o diabo pediu para fazer isso, para cirandar Pedro, para espremer Pedro. E o versículo 32, Jesus vai dizer: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava preocupado com a situação de Pedro. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu achei interessante porque Pedro já andava com Jesus aqui, já era discípulo de Jesus há aproximadamente 3 anos. E Jesus, que aqui são as instruções finais, praticamente, antes de Jesus ser traído, Jesus e ser crucificado, praticamente nos últimos momentos, Jesus ainda fala com Pedro: olha, Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo, ainda precisa de um processo de mudança na sua vida. Você ainda precisa mudar algo, precisa melhorar. Então, mesmo andando com o Mestre todos os dias, vendo milagres, vendo maravilhas, Pedro ainda precisava ser transformado. Bom, vamos lá. A origem de Pedro, tópico primeiro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com Tiago e João. Nós comentamos isso agora há pouco. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daqueles que creem e se submetem ao seu agir. Vou dar uma pausa, só para a gente comentar um pouquinho sobre a questão do diamante. É muito interessante quando nós vemos o diamante ou ouro, por exemplo, um metal precioso, mas em especial o diamante, que quando ele é encontrado na natureza, ele não tem beleza, ele não tem formosura. O ouro não é dessa forma tão brilhante, tão polido. O diamante não é aquela pedra preciosa, ele é bruto. Ele tem impurezas. Esse mineral, se você já teve a oportunidade de ver uma foto de um diamante bruto, ou se não teve, pesquisa no Google, de repente, na internet, e dá uma olhada que é interessante. Quando você pega um metal precioso ou um especial diamante, ele vem grudado naquele diamante, colado com ele, de forma interligada, vários outros minerais, impurezas, coisas que não possuem valor, coisas que desvalorizam, materiais que desvalorizam o diamante. Qual que é o processo, então, do diamante sair daquele processo feio, bruto, para uma joia preciosíssima e cara? O processo é a transformação que esse diamante vai passar. É um processo chamado de lapidação. A primeira coisa que é feito, antes de moldar a pedra, é tirar essas impurezas. Aquelas coisas que não fazem parte do diamante, aqueles materiais que estão encrostados ali, aqueles outros minerais que estão encrostados no diamante, mas que não fazem parte dele, eles são retirados. Depois que tira, sim, o diamante vai para o processo de lapidação, ou seja, vai ser moldado para virar uma joia. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Que Pedro era um diamante bruto nas mãos do Senhor, mas ele foi tirado das impurezas, ele foi moldado, ele foi lapidado e aí sim se transformou numa joia de valor nas mãos do Senhor. Isso significa, como diz a revista aqui, o processo de transformação na vida daqueles que creem e se submetem ao agir de Deus. Então, primeiro precisa crer, segundo, se submeter. Deus não vai transformar ninguém se a pessoa continuar insistindo que ele não quer ser transformado. Então, eu estou falando para crentes, eu não estou falando, sim, quem não está na presença do Senhor precisa também ser transformado, precisa ser lapidado. Mas, em especial, nós que aceitamos a Jesus, precisamos passar por um processo de lapidação, processo de limpeza e moldagem nas mãos do Senhor. Bom, Pedro, portanto, experimentou transformação de vida que se espera dos discípulos de Jesus. E a referência em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo
Nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia não esconde os erros. Durante o processo de mudança, a Bíblia foi apresentando os erros de Pedro. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que eu já citei várias vezes, cortou a orelha do soldado, aquele Pedro que voltou para o barco para pescar. Então, todos esses aspectos, a Bíblia não está escondendo a natureza e o processo de transformação, os erros pelo qual essa pessoa está passando. Muito pelo contrário. A Bíblia está mostrando os erros, mas também mostrando que quando a pessoa se deixa ser transformada, ele também se transforma numa nova criatura de fato, como está em 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. Já vimos que Pedro então foi transformado. 1.1. Local de nascimento, nome e família de Pedro. Pedro, também conhecido como Simão Pedro ou Cefas, era galileu. Galileu é a parte norte de Israel. Nascido em Betsaida, uma vila de pescadores à margem do Mar da Galileia. Mar da Galileia, só lembrando, nós temos, quando o reino foi dividido, depois de Salomão, nós temos o chamado Reino do Norte e o Reino do Sul. Depois, nos dias de Jesus, essas regiões eram chamadas de Galileia, que era a parte norte, Samaria, era o meio do caminho ali, e Judéia, que é onde fica Jerusalém. Então, para a gente entender isso geograficamente, é como se eu pegasse um mapa e na parte de cima de Israel, na parte de cima do mapa de Israel, tem lá o Mar da Galileia, a cidade de Betsaida, Cafarnaum, Cesareia, todas as cidades ali. E na parte de Cesareia, não, perdão, Cesareia está na parte sul, desculpa. Cafarnaum, Caná da Galileia, Betsaida, estão ali nas margens do chamado Mar da Galileia, no norte, na parte de cima do mapa. Na parte de baixo do mapa nós temos Jerusalém e a Judéia. Então Pedro ele nasce lá perto das margens do Mar da Galileia. A cidade que ele nasceu fazia margens ali, era banhada por esse Mar da Galileia, que é um grande lago na verdade. Uma vila dos pescadores. Era filho de Jonas e irmão de André. Trabalhava como pescador, juntamente com o pai e o irmão. Foi levado a Jesus por André. E mais tarde, Jesus o chamou de Cefas. Do aramaico, kepa, que significa pedra. João, capítulo 1, versículo 40, 42. Eu vou fazer uma citação desse texto para explicar um pouquinho a respeito desse nome. João, capítulo 1, versículo 40 ao 42. Diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviam aquilo que João o havia seguido, ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Né? Está falando aqui de João Batista. E o levou a Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por isso que nós vemos várias referências na Bíblia chamadas Simão Pedro. O seu nome inicial era Simão, em alguns lugares falando Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Isso era muito comum naqueles dias. E aqui o próprio Jesus está falando: você é Simão, que será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Essa palavra é muito interessante. Lá no grego, ela tem um trocadilho um pouco diferente que a gente não tem no português. Porque no grego, essa palavra Cefas, ou Pedro, significa Petrus. E essa Petrus, no grego, significa fragmento de pedra. Então, Pedro, no português, a gente só tem a tradução dele para pedra. Mas no grego, Pedro é Petrus, fragmento de pedra. E Petra, a rocha inabalável, Jesus, a rocha inabalável, é Petra. Petrus é Pedro, que é fragmento. Petra, rocha inabalável. Por que eu estou dizendo isso? Só para relembrar os irmãos que quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não está dizendo que Pedro seria a rocha inabalável, porque o nome Pedro significa Petrus.
Jesus está dizendo, você é um fragmento de pedra. E sobre a rocha inabalável, que é Cristo, Petra, aí lá no grego vai estar Petra, sobre essa Petra edificarei minha igreja. Petra, Jesus. Petrus, Pedro, fragmento de pedra. Então, Pedro está firmado em Jesus. E a igreja está firmada em Jesus, e não em Pedro. Só esse pequeno comentário para a gente entender o que significa. O próprio Pedro vai chamar um pouco a atenção sobre isso. Lá nas suas cartas, 1 Pedro capítulo 2. Vou fazer essa leitura. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim, ó, e chegando-vos para ele, a pedra viva. De quem que Pedro está falando? Jesus. A pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, e aí, pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, está falando de Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, o próprio Pedro está dizendo quem é a pedra, e ele não aponta para si. Se Pedro, como diz uma determinada religião, fosse de fato a base da igreja, nas suas próprias cartas ele diria, eu sou Pedro, eu sou a rocha, né, inabalável. Quem crê em mim não será confundido. Não. Ele está dizendo quem crê em Jesus. Ele aponta para Jesus como a rocha inabalável. Só esse pequeno adendo aí no nome para a gente entender quando Jesus disse que sobre essa pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Bom, o comentarista coloca aqui o seguinte, Pedro não possuía diplomas na parede nem curso de aperfeiçoamento. Ele era pescador. Exercia a profissão de pescador, mas seu currículo tornou-se vasto no reino. Escreveu 2 epístolas que levam seu nome, com mensagens fantásticas. A primeira carta escreve sofrimento por amor a Cristo, levando o homem a refletir sobre a santificação e a vida cristã. A segunda carta fala da verdade de Deus e do falso ensino dos homens, mostrando, assim como 2 Pedro 3,18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 1.2. Os convertidos fortalecem os irmãos. Jesus disse a Pedro, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. A conversão a Cristo deve provocar mudanças na vida do convertido. Pedro andava com Jesus, viu maravilhas e milagres, mas ainda faltava alguma coisa. Ao longo da caminhada com o Mestre, porém, a mudança foi ocorrendo, foi um processo gradativo. Em algumas pessoas mais rápido, em outras mais devagar. Paulatinamente, Pedro se transformou de um discípulo impetuoso a um apóstolo cheio da unção e poder. O comentarista coloca para nós o seguinte, Pedro falava muito e por impulso, era ousado nas suas palavras e decisões, não pensava antes de agir, e sua personalidade mostrava inquietação, estabilidade. Pedro era instável, né? Sempre tinha uma surpresinha, algo que ele pudesse agir ali de impulso. Recebeu de Jesus várias oportunidades de crescimento, de mudança. Em alguns momentos parecia estar a ponto de desistir, mas ele teve uma escolha, se apegar a Jesus, promovendo mudanças pela maturidade e pela vida espiritual consistente, o que fez dele um grande discípulo e apóstolo do Mestre Jesus. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, deixa eu ler a referência aqui, olha o que Pedro está nos ensinando. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, esse Pedro agora convertido nos dá conselho de andar na fidelidade com Deus e de vigiarmos, sermos sóbrios. Bom, 1.3. Pedro negou a Jesus, mas se arrependeu. Eu vou pegar outro exemplo aqui que nós estudamos recentemente, de Davi. O caso de Davi foi muito interessante porque Davi, ele pecou, e nós lembramos do pecado dele constantemente. Todas as pessoas que estudam sobre Davi, a Bíblia não esconde o pecado dele. Mas é interessante que a Bíblia não esconde também que Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
E quando a gente começa a estudar, aprofundar um pouquinho mais a vida de Davi, o que tem a ver Davi com Pedro, né? A lição sobre Pedro, mas eu estou usando apenas um paralelo para mostrar que a transformação ela pode acontecer em várias pessoas, aqueles que quiserem. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecou. A Bíblia diz isso porque Davi tinha uma capacidade de reconhecer o seu erro e se colocar na presença de Deus em atitude de misericórdia, de pedir misericórdia, de arrependimento. O Salmo 51, depois você faça a leitura, é um bom exemplo disso. Né? Davi se coloca na condição de miserável, desesperado, com medo de perder a presença de Deus sobre a vida dele. Porque Davi sabia que sem a presença de Deus o homem não é nada. E Pedro? Usei o exemplo de Davi, mas Pedro da mesma forma, ele negou Jesus. Sim, 3 vezes. Mas ele também se arrependeu. Pedro disse que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não o negaria. Está lá em Marcos, capítulo 14, do 27 ao 31. Marcos, então, faz questão de destacar que Pedro está batendo o pé ali e dizendo, não, Jesus, qualquer um... Eu fico imaginando a cena, a Bíblia não diz dessa forma, só para a gente ilustrar. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Eu começo a construir essa imagem na minha mente e eu fico imaginando que, talvez assim, no ímpeto de Pedro, né, na atitude de Pedro, aquele homem sempre impulsivo, ele devia estar pensando o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, qualquer um aqui, Jesus, pode te negar. Qualquer um que está propenso a errar. Eu não. Eu vou ficar firme, vou até o fim. Eu não vou negar o Senhor, eu vou permanecer firme. Então, independente de qualquer pessoa, eu permaneço firme. Marcos capítulo 14, 27 ou 31 vai dizer para a gente o seguinte, olha. E disse-lhe Jesus, todos vós essa noite escandalizarão em mim, escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Então, Jesus já estava confirmando novamente que se ressuscitaria. 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem. E eu imagino Pedro que olhando para a cara de um por um, dizendo, todos eles são fracos. Todos podem escandalizar. Eu nunca, porém, eu escandalizarei. E aí Jesus, no versículo 31, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas no 31, Pedro estava insistindo ainda. Mas ele diz com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo. Pedro falou, se for preciso, vou morrer, Jesus, mas eu não vou te negar. Nós conhecemos bem a história, ele negou a Jesus. Então a nossa força não pode estar baseada no nosso próprio intelecto, na nossa própria força física, no nosso próprio vigor. A nossa força como servo de Deus precisa estar pautada na palavra de Deus, na presença de Deus em nossas vidas. Cristo é forte, nós não. Nós dependemos dele. O mestre, porém, disse que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes, o que de fato ocorreu. Mais tarde, Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressuscitado e ser restaurado. Então, Pedro teve um encontro com Jesus, ele foi restaurado. Jesus lhe perguntou 3 vezes, Simão, ama-me? Tudo leva a crer que para cada uma das 3 negativas anteriores, ele teve 3 oportunidades de afirmar seu amor pelo Mestre. O comentarista coloca para nós que a responsabilidade de Pedro ia aumentando a cada pergunta, porque Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pedro responde, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele responde, eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro ali já não tinha mais o que responder, ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então dá uma missão para ele. Apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida das minhas ovelhas, seja pastor, seja ganhador de almas, seja um evangelista nessa terra. Na 3ª vez, Simão Pedro se entristeceu e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, sabes tudo. Bom, esse foi o tópico primeiro, nós falamos um pouquinho da origem de Pedro, né? Algumas coisas nós passamos um pouco mais rápido, que na introdução nós falamos. Os irmãos perdoem se está bebendo água, minha garganta está muito prejudicada essa semana. E agora, aos poucos, ela vem recuperando a rouquidão. Tópico 2. De Simão a Pedro. Olha a transformação.
Para lapidar uma pedra preciosa, é necessário que ela passe por um processo de polimento. Falamos isso agora há pouco no tópico primeiro. Pedro era um homem simples. No início não compreendeu o que seria o reino de Deus. Mas Jesus investiu naquele a quem chamou para ser pescador de homens. Meus irmãos, coisa linda isso. Jesus ele investe. Jesus ele investe naquelas pessoas que nós olhamos com desprezo. Jesus investiu em nós. Jesus investiu na nossa vida. E tem um hino que está sendo muito tocado hoje em dia, e a letra dele realmente ela é muito profunda. Ela não fala do contexto aqui de Pedro, ela fala daquela mulher que seria apedrejada, mas a mensagem ela é muito profunda, porque o louvor diz o seguinte, que Jesus, quando ele olha para aquela mulher, ele perdoa aquela mulher, ele salva a vida daquela mulher. E esse louvor diz, e eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim ele me amou. Mesmo assim ele me perdoou. Oh, meus irmãos, se nós olharmos para a nossa condição, o que nós tínhamos para oferecer para Jesus? O caso daquela mulher, só os nossos pecados. Mas Jesus, que tem um olhar de amor, ele olhou para nós. Ele investiu, ele tem investido em nós. E é interessante que o fato de Jesus investir em Pedro transformou a vida de Pedro. Aquele homem rude, aquele homem impetuoso, talvez agressivo, se transformou num apóstolo ganhador de almas. Alguém que ia expandir a palavra de Deus. Então, que nós possamos nos deixar ser transformados também. Porque se nós olharmos para nossas vidas, talvez só tenhamos os nossos pecados para oferecer. Mas mesmo assim, Jesus nos amou. Mesmo assim, ele nos perdoou e continua nos perdoando e nos amando todos os dias. Bom, 2.1. Sendo aperfeiçoado. É interessante que na vida do cristão em especial, a gente precisa passar por um processo de aperfeiçoamento. Vamos sair um pouquinho da vida cristã, vamos fazer uma ilustração aqui na nossa vida profissional. Quando eu começo uma determinada empresa, que eu vou operar uma máquina, por exemplo, eu tenho que fazer um curso, me preparar. E mesmo depois de treinar, quando eu entro de fato na operação, eu posso ter falhas no processo. Eu estou na fase de adaptação. Estou na fase ainda de errar um botão, de errar um comando na máquina, porque isso faz parte do processo de aperfeiçoamento. Mas qual deve ser a minha atitude? Buscar melhorar. Vou estudar mais, vou buscar mais me aprimorar naquela máquina, naquele equipamento, para fazer um serviço melhor. A vida do crente tem que ser dessa forma, né? Sendo transformada, porque a luz do justo é como a luz da aurora. Se não me falha a memória, Provérbios 4,18. Que ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então é um processo. Cada dia buscando mais nos aproximar de Deus. Aos olhos humanos, talvez não fosse possível mudar seu jeito impetuoso de ser como quando ele corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, mas Pedro estava sendo aperfeiçoado e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. A referência aqui é João capítulo 6, versículos 60 ao 69. Eu não vou ler todo, porque é muito longo o texto, mas eu quero ler do 66 ao 69, que diz assim. Jesus ele começa a pegar uma mensagem dura, muitas pessoas seguiam Jesus, a maioria interessada nos milagres, a maioria interessada naquilo que ele poderia fazer e não por quem ele era. A maioria apenas querendo se beneficiar, porque Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe, Jesus curava enfermidade, então era bom estar perto de Jesus. Né? Eu estava sendo alimentado, estava sendo curado. Então, para muitas pessoas, Jesus era isso. E aí Jesus ele começa a dar um discurso um pouco mais firme sobre, de fato, quem deveria seguir a Jesus, sobre, de fato, quem tinha coragem de seguir a Jesus. Quem tinha coragem de passar ali junto com Jesus, vivendo uma vida de renúncia. E não apenas uma vida de benefícios, mas uma vida de renúncia. E quando Jesus começa a falar isso, a Bíblia vai dizer, versículo 66 de João 6, diz o seguinte.
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, muita gente voltou para casa e já não andavam com ele. Depois desse duro discurso de Jesus, as pessoas que apenas buscavam a bênção desistiram e voltaram para suas casas. Versículo 67. Então Jesus disse aos 12: Querei vós também retirar-vos? E Pedro, ainda não 100% convertido, mas ele olha para Jesus e fala: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E no 69 diz o seguinte: E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Pedro, ele estava no processo de aperfeiçoamento. Ele entendeu que mesmo naquele momento de dificuldade, que muitos discípulos abandonaram Jesus, ele precisava permanecer, porque ele estava no meio do processo de aperfeiçoamento, um processo de mudança. O comentarista diz o seguinte: olha, Jesus não enganou acerca de Pedro. Ah, Jesus escolheu a pessoa errada? Não. Jesus sabia claramente com quem ele estava lidando. Conhecia muito bem e viu um grande potencial naquele homem impulsivo. Se Pedro era barulhento, esse fato não incomodava o Messias. Mesmo quando Pedro agia de modo covarde, Cristo via além dessa atitude. Pedro só precisava de tempo e compreensão. De novo, eu reforço, cada pessoa tem o seu tempo no processo. O mais interessante é permanecer olhando para Cristo. 2.2 A revelação vinda do Pai. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos em Mateus 16, 13 ou 16, quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Muitos responderam, que diziam ser João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Daí Jesus pergunta a opinião dos discípulos sobre quem ele era. Jesus então fala: quem que as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? E para muitas pessoas, Jesus era Elias, Jesus era João Batista que havia ressuscitado, Jesus era um dos profetas do Antigo Testamento, para muitas pessoas era isso. Mas Jesus agora muda a pergunta. Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês, que estão andando comigo já há algum tempo, que convivem comigo, que estão no ministério dia a dia comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí vai dizer o seguinte: Simão Pedro logo declara, foi o primeiro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E através dessa confissão de Pedro é que Jesus vai dizer: você é fragmento de pedra. E sobre essa rocha, é Pedro, sobre essa rocha que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A confissão de Pedro abarcou a plena divindade de Jesus. Pedro reconhece Jesus não como humano, não como mais um profeta, mas Pedro aqui está reconhecendo que tu és o Cristo, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, ou seja, Pedro está reconhecendo a deidade, ou seja, Cristo 100% Deus. Cristo como homem, mas Cristo como Deus. Essa revelação não veio de sabedoria humana, mas do Pai que está nos céus. Diferentemente da opinião geral que dizia que Jesus era um grande profeta, Pedro reconheceu a origem divina do Mestre e confessou isso publicamente. Jesus é o tão esperado Messias que havia de vir. Então, Pedro ele reconhece através de uma revelação vindo do próprio Deus para a vida dele. 2.3 O Evangelho da Graça. A graça, conforme nos diz Efésios capítulo 2, versículo 8, é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o favor de Deus sobre as nossas vidas nos alcançou, mesmo nós sendo pecadores e não merecedores. Jesus voltou ao Pai. E Pedro agora, apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, eu te aconselho a ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos para você entender esse processo que os discípulos sofreram de transformação, em especial Pedro. Capítulo 2, do versículo 14 ao 36, Pedro estava cheio da graça de Deus e sua mensagem foi tão poderosa e impactante que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquele dia, naquela ocasião. Vamos lá em Atos capítulo 2. Deixa eu só ler essa referência, pelo menos um versículo. O texto é maior. Eu te aconselho a ler pelo menos do 14. Perdão.
do 14 ao 36, do capítulo 2 de Atos. Eu vou ler apenas o versículo 36, que diz o seguinte: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, está falando para os judeus, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando o Pentecostes acontece, os discípulos estavam reunidos e surge então, um som como de um vento impetuoso e línguas repartidas como que de fogo caem sobre os discípulos e eles começam a falar novas línguas. E quem estava de fora da casa começa a dizer que eles estavam embriagados, cheios de mosto, uma espécie de vinho. E é interessante que quem levanta, eles começam a zombar. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 14 de Atos, que quem tem a coragem agora de levantar é aquele mesmo Pedro que antes de se converter negou a Jesus, mas agora ele já era convertido. Ele põe-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais. Ele agora não quer cortar a orelha mais de ninguém. Pedro agora quer pregar a palavra de Deus. Quando Jesus foi preso, Pedro queria cortar a orelha. Agora Pedro quer pregar a palavra de Deus. E ele vai contar, então, todo esse processo, finalizando no versículo 36 que nós lemos, dizendo que esse Jesus, ele é Senhor e Deus. Bom, após o Pentecostes, Pedro levanta-se como verdadeiro líder, já falamos. Ele não era mais o mesmo, foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Isso é um adendo que eu quero comentar já já. Porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A partir daí, Pedro, então, torna-se grandemente usado pelo Senhor. Nós vamos ver Pedro em várias passagens bíblicas sendo usado poderosamente pelo Senhor. E é interessante, meus irmãos, que a promessa de Jesus, que do alto seriam revestidos de poder para serem pregadores, ela se cumpriu. E ao se cumprir, agora a Bíblia está relatando, no capítulo 2 em diante, como de fato esses homens antes indoutos, esses homens antes sem conhecimento, sem muita cultura, agora cheios do poder do Espírito Santo. Ele prega e 3.000 almas se convertem. Esse é o poder transformador do Evangelho. Bom, a partir daí Pedro então é grandemente usado pelo Senhor e ele se torna um verdadeiro servo de Deus. Nós vimos então no tópico 2, que ele foi transformado de um Simão, pescador, a Pedro, apóstolo. E agora, o 3 vai reforçar essa informação. O 3 justamente fala de pescador a apóstolo. Pedro abandonou tudo para atender ao convite do Mestre e se tornar um pescador de homens. Apesar da sua natureza impulsiva e de seus momentos de fraqueza, ele foi moldado pelos ensinamentos e pelo exemplo de Cristo. Assim, após sua ressurreição, Jesus restaurou Pedro e confiou a ele a sua missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Então, depois de restaurado, ele se torna alguém de grande valor na mão do Senhor. É interessante, vamos pegar um outro exemplo de um outro personagem, o caso de Paulo. Nós vamos estudar sobre Paulo ainda, nas próximas lições, mas é interessante que um outro personagem que ele tinha uma vida totalmente de perseguidor, de maltratar cristãos, perseguir cristãos, mas quando ele aceita Jesus, o próprio servo do Senhor, Ananias, fica com medo de ir lá orar por Paulo, para que ele retomasse a visão. E aí o próprio Senhor Jesus fala, pode ir, porque ele para mim é um vaso escolhido. Ele agora foi transformado, ele é uma nova criatura. E isso acontece também na vida de Pedro. Depois que Pedro é restaurado, ele muda. Os relatos que nós temos de Pedro deixa de ser aquele Pedro impulsivo, apenas de uma forma humana, mas agindo direcionado pelo Espírito de Deus. 3.1. Pedro anda sobre as águas do mar. Certa vez, os discípulos estavam em um barco quando um vento contrário começou a açoitar a embarcação. Jesus, no entanto, estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Era noite, e ao ver aquilo, eles ficaram apavorados, pensavam até que era um fantasma. Imagina, irmãos, quem está andando com Jesus, vivendo com Jesus, pensa que é um fantasma que está vindo andando sobre as águas. E logo que Jesus se identificou,
Pedro quis ao seu encontro, por sobre as águas. É interessante que aqui o comentarista coloca o seguinte: no conflito entre a fé e a vista, esta última saiu vencedora. O resultado foi o medo, conforme muitas vezes acontece conosco também. O poder sobrenatural se esvaiu, antes o forte temporal. A natação não ajudou, apesar de que Pedro era experiente nessas questões, porque era pescador. É interessante que aqui Jesus ele ordena aos seus discípulos que ele passem para o outro lado do mar. Eles entraram no barco, foram atravessando. Naquela região do Mar da Galileia é muito comum essas tempestades. Tem uma parte geográfica ali das montanhas, do vento, que provoca muitas essas tempestades com ondas. Por isso que nós vemos várias passagens de tempestade nessa região. E eles enfrentaram uma grande tempestade. No meio daquela tempestade, eles já com medo, Jesus vai ao encontro deles, então andando sobre as águas. Quando Jesus vai se aproximando, eles olham de longe e começam a ficar apavorados, achando que é um fantasma. Jesus se apresenta. E aí, quando Jesus se apresenta, novamente é aquele Pedro. A gente pode criticar Pedro porque ele teve medo e ele afundou. Mas a gente tem que reconhecer que Pedro foi o único que teve coragem de falar: Jesus, eu quero ir ao seu encontro, eu quero viver o sobrenatural. Os outros discípulos ficaram no conforto do barco, ficaram na segurança do barco. Pedro não. Pedro fala: Jesus, eu quero encontrar com o Senhor. E aí Jesus fala: então vem, Pedro. No meio da caminhada ele fracassou, ele fraquejou, sentiu medo, afundou, mas estava lá justamente no momento que ele afundou, Jesus foi pegar na sua mão e reerguer ele novamente. Então, meus irmãos, errar, muitas vezes fraquejar, sentir medo, isso faz parte da nossa natureza humana. Só que assim como Pedro, nós devemos também entender que Cristo está com as suas mãos estendidas, nos levantando novamente. E é interessante que o medo foi tão forte ali que Pedro esqueceu até que ele sabia nadar. Porque como pescador, ele sabia nadar. A Bíblia vai dizer em outra passagem que ele estava certa vez despido, e quando Jesus vai se aproximando do barco, ele pula na água. Né? Justamente porque ele não queria se apresentar para Jesus daquela forma. E o comentarista completa aqui dizendo: mas naquele momento, quando as ondas se avolumaram sobre Pedro, ele exclamou: salva-me, Senhor, lançando mão dessa maneira do único poder que realmente poderia prestar ajuda naquele dilema. A visão das circunstâncias pode obscurecer-nos a vista e o poder de Deus. A gente pode ficar como cego. E o resultado é o medo ao fracasso. Foi mediante a fé de Pedro que Pedro estava contrabalanceando as leis naturais da gravidade. Faltando-lhe a fé, essas leis fatalmente teriam vencido Pedro se não tivesse a fé de pedir ajuda a Jesus. Pedro sucumbiria, ele afogaria. Então, nos momentos de dificuldades, momentos de turbulência, nós devemos nos lembrar e ter a fé de clamar por Jesus. 3.2, um outro relato da vida de Pedro. Pedro sai da prisão milagrosamente. O rei Herodes Agripa era um perseguidor dos seguidores de Cristo e mandou que Pedro fosse preso. Ele manda matar Tiago. Quando ele manda matar Tiago, aqueles judeus que prenderam Jesus ficaram satisfeitos, porque a igreja estava começando a crescer. E eles estavam perseguindo a igreja. O que ele faz? Fala: já que eu matei Tiago, alegrei os judeus, fiz amizade com eles, agora eu vou mandar prender Pedro. E Pedro foi preso. Mas a igreja logo passou a orar de maneira incessante pela vida do apóstolo. A Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração, frequente, contínua oração por Pedro. Com isso, na noite anterior a ele ser entregue ao povo, no dia seguinte ele ser entregue, preso a 2 correntes, um anjo e a 16 soldados, o anjo lhe tocou e disse para que ele se levantasse depressa. Naquele momento as correntes caíram das mãos, ele colocou as sandálias, a capa e o anjo conduziu para fora da prisão. É tão interessante essa passagem que Pedro ficou meio perdido, ele não entendeu o que estava acontecendo. Somente quando ele sai da prisão, que ele passa pelo último portão de ferro, que ele chega na rua, é que ele se dá conta que ele foi livre pela ação do poder de Deus, enviando um anjo para livrar ele. Mas qual era o segredo? A oração. A igreja estava em contínua oração. A oração é a chave que abre portas certas, nas horas menos esperadas. Pedro, então, ele vive o milagre de andar sobre as águas. Tudo bem que ele afundou, mas ele andou. Tirando Jesus, humanamente falando, Pedro é o único que andou sobre as águas. Interessante.
e ele também estava preso e Jesus envia o anjo lá para libertar Pedro da cadeia. Um anjo enviado pelo Senhor atender a oração, vai lá por quê? Para Deus não é nada difícil nem impossível. Então, Pedro passa por essas experiências, né? Um Pedro já convertido agora começa a passar por experiências transformadoras, impactantes. 3.3, para a gente finalizar, Pedro revestido com o poder do Espírito. Houve grande temor em toda a igreja, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Como disse Jesus, quem cresce faria obras maiores do que as que ele fazia. Tal era a reputação de Pedro, né? Aquele homem foi tão transformado, tinha uma reputação tão grande no meio das pessoas, dos seres humanos, de que as pessoas achavam que Pedro tinha poderes excepcionais. Pedro tinha uns superpoderes. E aí o que eles faziam? Lucas registra que eles pegavam os enfermos e colocavam nas ruas por onde Pedro ia passar para que eles esperavam, eles acreditavam tanto que Pedro tinha um poder excepcional que apenas a sombra de Pedro curaria. E a Bíblia vai dizer que por onde aqueles apóstolos passavam, as pessoas eram curadas, sim, pessoas eram transformadas, mas não pela vida de Pedro. Pedro agora era apenas um instrumento, era pela ação de Jesus Cristo através da vida de Pedro. Quem curava era Jesus. Pedro era apenas um instrumento. E ele entende isso depois do seu processo de conversão e depois do seu processo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Bom, não pelo fato de a sombra de Pedro curar alguém, não é isso, mas pelo poder de Deus que operava através dele. Pedro era instrumento de Deus. O que essas curas milagrosas fizeram pela igreja primitiva? Atraíram novos cristãos, confirmaram a verdade ensinada pelos apóstolos, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. E o 3, demonstraram que o poder do Messias crucificado e ressuscitado estava com os seguidores dele. Então, isso mostrava que através da vida dos seguidores de Cristo, o poder de Cristo ressuscitado estava agindo na vida desses servos de Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final, né? E para a conclusão, diz o seguinte, a transformação de Pedro. Começamos falando a introdução sobre transformação, vamos terminar sobre transformação. Que passou de um homem comum e falível para um pilar da fé cristã, reflete o poder de Jesus em tornar vidas antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino. Através da transformação, aquele que não era para ser, aquele que agia errado, agora é transformado. E ele age em prol do reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando profundamente nos nossos corações nesse dia. E que nós possamos ser transformados pela palavra de Deus. E ao sermos transformados pela palavra de Deus, possamos ser instrumentos valiosos nas mãos do Senhor, ferramentas nas mãos do Senhor, para ser usado para Ele, por Ele e para a glória dEle. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração. Eu confesso aos irmãos que é uma lição, mais uma daquelas lições, né? Eu me sinto um privilegiado nesse dia, pela oportunidade de estar estudando com os irmãos essa lição. Porque verdadeiramente é uma lição que falou profundamente ao meu coração. Todos nós estamos no processo. Todos nós estamos aprendendo todos os dias com Cristo. Mas nós precisamos sempre entender que no meio desse processo, nós precisamos nos deixar ser moldados pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. E assim como Pedro foi transformado, que você também abra o seu coração e fala, Jesus, transforma também. Né? Eu quero ser usado. Quem sabe eu estou falando para pessoas que têm um chamado, mas ainda não se deixou ser transformado pelo Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus te transformar, deixa Deus te lapidar. Vamos lembrar que o diamante ele só fica bonito depois que são retiradas as impurezas, depois que ele é lapidado. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer comigo e com você no dia de hoje. Nos lapidar. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.